Bom, então sejam todos bem-vindos ao nosso Chá das 5 Online, nossa quinta edição oficial. A gente teve uma edição extra na semana passada, então no total a gente tem seis edições do Chá das 5 Online, só em julho, né? Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante esse momento. O Tiago, nosso convidado especial, ele está aqui, então aproveitem também para tirar dúvidas, fazer perguntas, comentários, elogios, deixem no chat, tá? E aproveitem para interagir com a gente e aproveitar esse momento, tá? Me chamo Eliane Gama, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é sobre interação com os clientes e validação de problemas, tá? Então, como eu disse, deixem no chat os comentários de vocês, dúvidas, tá? Que a gente vai procurar tirar as dúvidas com vocês, tá? Então, assim, esse chá ele vai ser muito interessante. O Tiago vai trazer para a gente um pouquinho da experiência dele, né? Tanto como o lado dele profissional, quanto o lado de empreendedor, né? Que já tem uma longa jornada aí na frente. E a gente preparou um conteúdo bem especial para auxiliar tanto as pessoas que já empreendem, como as pessoas que também querem empreender, tá? Então, aproveitem para tirar dúvidas, porque esse é um dos pontos cruciais, eu diria, nesse processo para quem quer empreender e quem gostaria aí de entender um pouco mais sobre como fazer da maneira correta e aí ter melhores resultados na sua empresa, tá? Então, se você é empreendedor, está no lugar certo, aproveita bastante e um grande abraço para vocês, tá? Aproveitem aí o nosso Chá das 5 Online. Joia, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lívia Marengo, eu sou uma entusiasta apaixonada pela gestão da inovação e do empreendedorismo, gosto muito desses temas. Hoje a gente traz um convidado especialíssimo, especial como pessoa, especial como profissional, é aquele cara que topa tudo, que aceita todos os convites, e vocês vão aprender bastante com ele, tenho toda certeza. Logo ele já se apresenta para vocês. Só um pouquinho de mim, eu fui empreendedora, tenho uma experiência em gestão de empresa do varejo de calçados aqui em Sorocaba, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e estive à frente dessa empresa por 8 anos, e estou finalizando uma jornada incrível, sensacional, que foi o programa Agentes Locais de Inovação. Certamente o Thiago vai falar um pouquinho dele para vocês. Temos algumas empresárias e algumas programa Agentes Locais de Inovação, quanto são super assíduos aos produtos, outros produtos do Sebrae. E eu e a Eliane, a gente idealizou esse projeto Chá das 5 online para conseguir entregar um pouquinho dos nossos conhecimentos e compartilhar um pouco com vocês o que a gente trabalhou com as empresas e também das nossas experiências como consultoras e mentoras aí de alguns programas, tá? Então, gostaria de agradecer novamente a presença de todo mundo, espero que seja bastante proveitoso para vocês, e as dúvidas que vocês tiverem, por favor, nos questionem aí pelo chat, só para a gente não perder o raciocínio da conversa, né, de não ter interrupções aqui pelo áudio, mas no finalzinho a gente deixa um espaço para vocês, para a gente interagir por áudio também, caso queiram, tá bom? Então, Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado novamente pelo aceite do convite, do desafio aqui com a gente, fique à vontade para se apresentar e trazer para nós um pouquinho do que você tem como experiência profissional e um pouquinho de você. Obrigado, Lívia, Eliane, um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema que eu sou apaixonado, que é empreendedorismo, inovação, como vocês. Antes de começar a apresentação, gostaria de saber por que do Chá das 5, como que surgiu essa ideia de vocês, porque eu tenho uma tese, eu tenho algumas... Enfim, acho que é alguma coisa, mas eu queria ouvir de vocês e depois eu confesso o que eu imaginei. Vocês poderiam falar um pouquinho de como que surgiu essa iniciativa? Claro, claro. Tiago, eu e a Lívia, a gente se reúne todos os dias para falar de trabalho, né? Então, a gente trabalha em grupos de trabalho em comum e em trabalhos particulares também, nossos, né?
E a gente costuma sempre fazer essas reuniões tomando chá. Mas o chá, ele veio por um hábito, assim, vamos tomar um chá? Chá das 5? Beleza, não era chá das 5, mas vamos tomar um chá? Né? Porque o chá, ele remete à saúde, um estilo de vida, aquela coisa. Então, vamos tomar um chá para a gente poder começar bem. Então, a gente criou esse hábito de todos os dias a gente tomar chá. E numa das nossas conversas de como que seria uma das nossas soluções, qual nome que seria e tudo mais, a gente pensou, por que não o chá? Já que a gente traz todos os dias nas nossas reuniões, por que não o chá da 5 online? E aí a gente idealizou e criou, né, o online, porque a gente está no online, mas o chá da 5 porque não é um evento novo. E a gente quis trazer isso como um hábito, porque geralmente, claro, o chá ele é utilizado para momento de socialização. Então, você geralmente, na Inglaterra, né, eles começavam a tomar chá sempre às 5 da tarde, criou-se esse hábito lá, se popularizou, inclusive, na Inglaterra, e eles começavam a falar de políticas, de assuntos familiares e tudo mais. Então, virou um hábito de tomar chá, mas um momento de socialização, que era basicamente o que a gente fazia, né? Mas, claro que o chá é algo muito antigo, né? A tradição de tomar chá, independente da hora, já existia. Mas esse ritual, ele acontece e se populariza na Inglaterra por conta de uma duquesa, Catarina, alguma coisa, agora eu não vou me recordar o nome dela, que tomava todos os dias o chá das 5, né, para poder se reunir com a família e amigos. Que legal, muito bacana. E o que eu imaginei, né, do chá das 5? Eu já desconfiava, até porque eu acompanho vocês nas redes sociais, conteúdos que vocês apresentam, que são muito interessantes. Então, eu já sabia do chá propriamente dito, mas eu fiquei viajando aqui um pouquinho, né, como diz lá em Brasília, eu fiquei pensando, chá, aí eu lembrei das aulas que eu ministrava na graduação de administração, que remete às competências ali de uma pessoa, né, de ter conhecimento, de ter habilidade e de ter atitude. Só que eu lembrei também que eu incluí o R, que era... não adianta nada você ter conhecimento, habilidade e atitude e você não conseguir chegar no resultado. Então, eu tinha acrescentado o R, e o R, para facilitar para os alunos, eu falava que era o chá com a rainha, porque o chá, justamente toda essa questão do chá das 5, remete à questão da rainha, das duquesas e etc. Então, foi isso que eu imaginei, mas muito bacana, parabéns pela iniciativa de compartilhar conteúdo, de compartilhar todo o aprendizado que vocês estão tendo com outros empresários e inspirar pessoas. Chá com a rainha, é isso aí. Me apresentando, pessoal, eu sou o Thiago Cunha, sou também apaixonado aí por empreendedorismo, inovação. A minha missão é melhorar o país por meio do empreendedorismo, né? Hoje eu faço isso de 3 formas. Eu sou funcionário do Sebrae, então consigo ajudar os empreendedores das mais variadas formas. Eu também carrego o chapéu de empreendedor, como muitos de vocês que estão aqui, então consigo olhar o outro lado também da moeda, isso é muito importante para mim, até porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver na pele o que os empresários passam no dia a dia, principalmente em momentos como esse, né? Uma pandemia, o que efetivamente é o nosso calo ali todos os dias, é a nossa pedra no nosso sapato. E o terceiro ponto, e aí já é uma dica para vocês, independente do que vocês acham, do que vocês acreditam, a dica que eu deixo com vocês, que é esse terceiro ponto que eu gosto bastante, que é devolver para o ecossistema um pouquinho do que eu aprendi. Então, todos nós temos coisas para poder ensinar as pessoas. Então, num momento como esse, que a gente consegue explorar bastante a internet, então, seja essa pessoa que propague coisas interessantes para as outras. Então, eu tenho uns 30 dias, aproximadamente, que eu deixei muitas coisas, de assistir muitas coisas, de receber muitas coisas. Quando eu vejo que é uma coisa negativa, eu já apago, ou já pulo de canal, enfim. Mas vamos tentar levar esse tipo de conhecimento e devolver para o ecossistema um pouquinho do que eu aprendi, é o meu terceiro objetivo aí para poder lograr essa ajuda ao empreendedorismo. Então, façam isso, o que vocês estão fazendo, Eliane e Lívia, é super interessante.
e eu gosto muito disso, então sempre que for possível e vocês quiserem contar com o Thiago, podem contar comigo, que certamente eu irei, de alguma forma, contribuir com projetos como esse. E aí, dentro do Sebrae, né, pessoal, estou falando com vocês aqui de São Paulo, eu trabalho em um dos maiores ecossistemas de co-inovação do Brasil. Então, Thiago, o que é um ecossistema de co-inovação? Um conjunto de atores, um conjunto de empresas, um conjunto de instituições que trabalham em conjunto. Então, já tem um lema aí para a inovação, a gente vai falar muito disso, que é a colaboração, né? Você fazer de forma colaborativa, fazer junto com outras pessoas, e a gente já tira um pouco desmistifica um pouco a questão de que a inovação é a eureka, inovação é aquele momento que eu tenho sozinho. Não, inovação a gente faz juntos, a gente faz com várias pessoas, a gente faz, inclusive isso ajuda a mitigar, reduzir muitos erros que os empreendedores cometem. Então, dentro desse espaço de co-inovação, eu sou responsável por entregar, de alguma forma, conteúdos, conexões para uma quantidade significativa de startups, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, de grandes empresas que estão lá no ambiente também, fundos de investimento, e também de tentar acelerar um processo de transformação digital no Sebrae. Então, o Sebrae está posicionado dentro de um ambiente como esse, também para se aproximar, para colaborar, para co-inovar com outras empresas, principalmente as startups, para poder resolver os nossos problemas internos e resolver os problemas dos nossos clientes, que no final das contas são muitos de vocês que estão nos assistindo aqui. Tá joia? Então, esse é um pouquinho da minha introdução, assim, eu sou formado em administração, mas enfim, não vamos entrar nessa área de formação. Eu acho que esse ponto é importante, porque eu sei que tem muitas pessoas de São Paulo, e eu falo que eu trabalho em um ecossistema de inovação, não é para, a introdução do Thiago, é o currículo do Thiago, não é isso, é porque uma das dicas que eu quero deixar com vocês aqui, e eu já abro aqui os meus contatos, as minhas possibilidades de conexão com vocês, porque não acaba aqui, muito pelo contrário, a gente começa aqui, a possibilidade da gente tomar esse chá lá no InovaBrá. Então, quando tudo estiver sob controle, espero que em breve, eu convido todos vocês, sem exceção, para poder tomar um chá das 5 no InovaBrá, para eu apresentar com mais detalhes o que é o InovaBrá, como que as coisas podem acontecer, como você, dono de um pequeno negócio tradicional, pode se beneficiar de um ecossistema como esse. Então, eu já deixo o convite aqui, foi por isso que eu falei um pouco dessa atuação, porque essa colaboração e essa conexão ela é muito importante para a gente fazer inovação. Empreendedores, não se faz inovação nas quatro paredes. Inovação é feita com vários parceiros, com várias instituições, com vários concorrentes, às vezes clientes, ou seja, vamos aproveitar para poder trabalhar em conjunto, colaborar para inovar. Tá joia? Essa é um pouquinho aí da minha introdução. Eu não sei como é que vocês querem fazer as dinâmicas. Uma coisa que eu quero combinar com vocês também aproveitem o chat bastante aí, fala a região que vocês estão. Já vi que a Cristina é do Rio de Janeiro, mas temos pessoas de Brasília, temos pessoas de Santa Catarina, então vão colocando aí de São Paulo, a Janaína, coloquem aí, vamos interagir bastante, porque se eu for falar de inovação, eu não conseguir ter uma interação com vocês, uma conexão para a gente fazer um bate-papo aqui do Chá das 5 de forma colaborativa, não tem graça, né? Então, façam as perguntas de vocês, podem interagir com os outros também, com os outros colegas, se vocês já tiverem a resposta, respondem aí, vamos fazer uma conexão, um bate-papo bem bacana aí nos próximos minutos. Olha, que legal, que bacana. Muito obrigada, Thiago, muito obrigada mesmo. Gente, ouçam o Thiago, aproveitem o chat, troquem aí informações. Eu pedi que vocês deixassem também aí o Instagram de vocês. Então, deixa o arroba e o Instagram de cada um de vocês para que as pessoas consigam visualizar no chat e conecte a vocês também, né? Não só a gente, mas outras pessoas que estão aqui, né? Então, muito obrigada, Thiago, pela apresentação. De fato, o Thiago trouxe vários elementos aqui importantes que a gente vai abordar ao longo do nosso bate-papo, né? Então, empreendedores, não tenham medo de ser empreendedores, porque ser empreendedor, eu geralmente vejo meio que
um mito de que ser empreendedor é aquela pessoa extremamente criativa, é aquela pessoa extremamente habilidosa que já nasceu com dons, né? É meio que uma coisa sobrenatural que acontece com essa pessoa e que ela não precisa de saber aspectos de gestão como se fosse assim. Então, é uma pessoa extremamente criativa e que os dons dela já é nato, né? Já nasceram com ela. Só que não é bem assim, não é bem verdade. Eu costumo entender empreendedor como um bom administrador, né? Empreendedor não é só você saber lidar com as coisas novas que tem por vir, né? De entregar maior valor para o cliente, entender o cliente, entregar melhores soluções. Mas eu preciso gerir bem o meu negócio, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso ter ali uma visão de curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso precisa ser planejado, precisa ser revisto. Se eu precisar ter um plano B, um plano A, um plano C, sabe? Eu preciso ter de A a Z aqueles planos ali para eu colocar em prática. Então, a questão é fazer, mas fazer bem. E se você não sabe ainda fazer, você buscar pessoas que consigam te ensinar e consigam te impulsionar para você conseguir chegar onde você pretende, né? Com seus clientes e tudo mais. E o que o Thiago trouxe foi a questão das parcerias, que é extremamente importante. Então, a gente não sabe de tudo. E a gente precisa, sim, juntar forças, habilidades, competências, atitudes, né, de conhecimento, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. E aí, voltando um pouquinho, me apresentando também, né, novamente, me chamo Eliane Gama. Eu vi que tem algumas pessoas aqui conhecidas, a Renata Brasil, que esteve com a gente na primeira edição, inclusive. Seja muito bem-vinda. Então, pessoas que entraram agora, que eu não consegui acompanhar todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui nesse chá das 5 maravilhoso. Aproveitem para tirar dúvidas, o Thiago está aqui à disposição. Vocês perceberam que ele é uma pessoa extremamente disponível e ele é assim mesmo, gente, na vida real, tá? Ele é desse jeito mesmo. Então, aproveitem, não fiquem tímidos. A gente até pediu que vocês liberassem a câmera no começo para falar com a gente ver o rostinho de vocês, então aproveitem bastante. Então, me chamo Eliane Gama, eu sou formada em administração pela Universidade Federal da Bahia, então sim, eu sou baiana, para quem chegou agora. Eu estou aqui em São Paulo há mais ou menos 4 anos e alguma coisa, né? Eu hoje faço gestão de projetos pela USPESAL, que dado também a carreira que eu venho trilhando aí com programas que eu pude executar junto com o Sebrae, São Paulo, e eu atuo como consultora de negócios em diversas áreas da administração, além de mentora e palestrante, tá? Minha missão de vida, assim como o Thiago trouxe, né, a missão dele de vida, minha missão de vida é poder compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho, né, que eu consegui aí com várias experiências, e também eu pude usufruir de uma universidade pública, então eu carrego comigo uma responsabilidade de conseguir retribuir o que a sociedade fez por mim, que é de ter me dado condições de estudar, né, e conseguido adquirir conhecimentos que eu consigo hoje ajudar outras pessoas. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, é um grande prazer recebê-los aqui nesse bate-papo, e a gente vai começar, então, o nosso bate-papo com o Thiago, fazendo algumas perguntas. Caso vocês tenham perguntas, deixem no chat, por gentileza. Lívia, por favor. Só tem uma observaçãozinha aí para fazer para vocês. Nós temos convidados especialíssimos hoje aqui, além do Thiago. Queria agradecer muito a presença do Alfredo, nosso querido consultor em marketing do Sebrae Capital Oeste, que está presente aqui hoje. Alfredo, depois você mostra a sua carinha aí para nós. Estou super honrada de você estar aqui, certamente muitos empresários aqui já te conhecem. Vivi, obrigada também pela presença, show, você está aqui com a gente. Ana, super querida também, está presente aí. Pessoal, não estou lembrando, estou vendo o nominho de todo mundo aqui, sejam sempre muito bem-vindos. Lembrando que todas as nossas outras edições do Chá das 5 estão disponíveis no YouTube. Lá no finalzinho a gente vai passar os links para vocês, se tiverem aí curiosidade, quiserem saber outros temas que a gente já abordou aqui, estão todos disponíveis lá. Só como uma curiosidade, no início eu acabei não falando, a minha formação é farmacêutica, tá? Eu sou farmacêutica, eu sou mestra e doutoranda em ciências farmacêuticas, um pouquinho de empreendedora, um pouquinho de gestão da inovação, um pouquinho de um mundo de cada pedaço, né?
só mostrar para vocês que sim, é possível. Não quer dizer que o que a gente se formou é o que a gente tem que carregar o resto da vida, né? Para sempre e sem mudanças, né? E, aliás, para mim, a mudança que é o que me move, né? Então, ser inquieto, ser curioso e ir atrás de outros conhecimentos é extremamente importante também nesse mundo de empreendedorismo, de aprendizado e de troca de informações. Vamos sim começar nosso bate-papo, já estamos batendo papo, né? Mas a gente começa oficialmente aqui com algumas perguntas para o Thiago, e de verdade, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui também e interagir com a gente, tá bom? Eli, pode começar. Tá certo. Obrigada, Li. Obrigada por recordar também outras pessoas que a gente acaba não conseguindo ver. O Alfredo está aqui, um querido. Sejam muito bem-vindos e obrigada, gente. Por favor, fiquem à vontade para deixar as perguntas de vocês. Então, para começar o nosso bate-papo, né, o tema de hoje, a gente vai falar sobre interação com os clientes e validação de problemas, tá? Que a gente costuma entender isso como core de um negócio, ou seja, a centralidade de um negócio. Então, antes de você pensar uma solução, é importante entender para qual cliente que você pretende entregar uma solução, qual a necessidade desse cliente, o que ele está em busca no mercado, e aí, de acordo com as suas competências, você verificar o que é entregue ou não. E o Thiago está aqui para nos contar como fazer isso, dada a experiência vasta que ele tem, não só na área de trabalho dele, junto ao Sebrae, mas também a experiência de vida como empreendedor, tá? Então, eu pergunto ao Thiago aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo, o quão importante é para o empreendedor fazer as interações com os clientes. E a interações, gente, para quem não entende muito esse termo, é o processo de fazer contato, né, de manter contato, ou seja, eu vou interagir com esse meu cliente para que eu consiga colher ali subsídios para tomada de ações e encaminhamentos de soluções. Tudo bem? Thiago, por gentileza, responde para nós. Muito boa pergunta, Eliane. Gostaria de voltar em 2 pontos. Um que você comentou do erro, e aí eu já quero deixar uma provocação aqui para vocês. Eu vou ficar muito mais feliz se vocês amanhã conseguirem implementar alguma coisa diferente, no final do dia me mandarem uma mensagem falando bem assim: Thiago, eu tentei, não deu certo, mas eu tentei. Então, eu vou estar aqui, quando a gente fala de inovação, se permitir. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar é: se permitam errar. Errar pequeno, errar barato. Então, a pequena empresa tem esse diferencial. Isso significa, pessoal, que vocês amanhã podem mudar o horário de funcionamento de vocês. Eu vou testar funcionar até tal hora. Eu vou testar funcionar até 24 horas. Eu abri recentemente uma empresa, um dos diferenciais eu atendo o cliente 24 horas, pelo WhatsApp, tá aqui, meu WhatsApp está funcionando. A equipe está com o meu WhatsApp, eu atendo 24 horas. Por quê? Por que eu tenho que atender durante o horário comercial? Então, assim, se permitam fazer essas alterações e metrifiquem isso. Está dando certo? Não está dando certo? Vamos para uma outra ação. Mas o pequeno negócio, diferente de uma grande empresa, ele tem essa grande vantagem. Então, explorem isso. Como vocês podem fazer coisas diferentes, tá joia? E a Lívia contou uma coisa muito interessante, falando da formação dela. Pessoal, inovação, eu brinco assim, a gente nasce com a mochila vazia. E ao longo dos anos, a gente vai colocando coisas dentro dessa mochila. E, em algum momento, todo esse repertório que a gente está construindo, de formações, de experiências que a gente está tendo, de conexões, em algum momento isso vai servir para gerar inovação. A inovação, ela é uma combinação de vários fatores, de vários repertórios que a gente possui, de vários recursos econômicos e financeiros que a gente tem no dia a dia, e a gente culmina em uma inovação. As pessoas acham, foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Você tem a capacidade, você teve uma experiência que te ajudou, de alguma forma, a chegar nessa inovação. E aí, agora, pegando a pergunta aqui, para não fugir da pergunta da Eliane, né? Não vou fugir da sua pergunta. Esse é o ponto crucial. Quando a gente fala de interação, existe também, para facilitar, existe aquele momento que a gente tem o contato direto com o cliente, então a gente tem a oportunidade de conversar com ele, mas a interação, eu costumo falar que a gente precisa entender no sentido mais amplo da palavra. Então, muitas vezes, eu não preciso nem conversar com o cliente para eu conseguir entender efetivamente qual que é um problema ou um ganho que ele gostaria de ter.
Então, eu gosto muito de falar, inclusive, do trabalho do empreendedor, dele ser um antropólogo. O que é um antropólogo? Ele pega as coisas dele, vai para dentro de repente, de uma comunidade, de uma região, de repente, dentro de um grupo, e ele começa a fazer parte daquele grupo, ele começa a viver as circunstâncias que aquele grupo vive no dia a dia. Então, isso significa, e eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tentar em todas as minhas colocações trazer um exemplo. Se você está pensando em resolver um problema ou um ganho de uma comunidade, por exemplo, da gig economy. A gig economy é a economia dos freelancers, aí, resumindo, tá, pessoal? Entre aspas aqui, motoboys, dos entregadores e etc. O que eu preciso fazer? Eu preciso participar da comunidade, eu preciso, às vezes, comprar uma moto, eu preciso colocar a minha caixa de entrega e preciso viver durante aquele período, porque só assim eu vou conseguir entender efetivamente qual que é a circunstância que o cliente está passando. E um ponto super interessante é que, muitas vezes, a gente costuma fazer a pergunta errada para o cliente. A gente pergunta para o cliente se ele gostaria de ter uma solução X. A gente já chega com a solução para o cliente. E a gente não deve fazer isso. A gente deve entender quais são as circunstâncias, quais são os fatores, qual é a rotina dele, quais são os hábitos, quais são os desafios que ele tem ao tentar chegar em um objetivo. Ou seja, ele está no ponto A, ele quer chegar no ponto B. Como que é esse processo? Qual que é a dificuldade que ele está tendo hoje? Como que ele costuma fazer esse deslocamento hoje? Só depois disso que você consegue propor a solução. Então, muito mais do que interagir com os clientes, é saber como interagir com os clientes. Muita gente fala assim, vocês têm que ir para a rua, né? No sentido de ir pesquisar. Ir para a rua é fácil. O problema é saber o que fazer na rua. Por isso que projetos, metodologias ajudam os empreendedores nesse processo de investigação, de estar antenado quando a gente fala do ambiente, da vivência do seu cliente ou do seu usuário. Porque o cliente não é inovador. Quem é inovador somos nós, que estamos trabalhando com tecnologias, que estamos trabalhando com inovação. O cliente, ele sabe apenas o que ele quer. E há 120 anos atrás, mais ou menos, o Ford, ele tem uma frase muito legal que reflete muito isso, que é, se eu fosse perguntar para os clientes o que eles queriam, o que os clientes iam dizer? Eu quero cavalos mais rápidos. Porque os clientes não sabem, pessoal, que existe a tecnologia, que existe, de repente, uma possibilidade de ter um carro a motor e etc. Então, assim, o cliente, ele não sabe quais as soluções estão disponíveis. Ele sabe que ele quer se deslocar de maneira mais rápida possível. Então, esse é o ponto, assim, muito mais do que saber ir para a rua, do que interagir, é saber como aproveitar os clientes. E aí, os clientes são as pessoas, são os consultores mais baratos, mais efetivos que uma empresa pode ter. E muitas vezes a gente negligencia esse potencial dos nossos clientes. Os clientes, eles estão dispostos a falar para a gente gratuitamente o que eles querem. Agora eu pergunto para vocês, uma provocação. Quantas interações, em quantas oportunidades você teve de estar próximo do seu cliente e efetivamente você quis saber um pouquinho mais sobre ele? Que certamente isso iria te ajudar a melhorar uma funcionalidade de uma prestação de serviço ou de um novo produto. Então, na maioria das vezes, e isso eu falo de carteirinha, tá, pessoal? Eu falo como empreendedor e falo como gestor que acompanha muitas empresas, a gente negligencia, a gente não aproveita a oportunidade que os clientes estão dispostos. E eu falo assim, o cliente está disposto a dar resposta para a gente, dependendo da pergunta que a gente faz, e de graça. Na verdade, ele paga ainda, né? Porque ele que consome os nossos produtos e nossos serviços, então vamos aproveitar da melhor forma. Só que para isso precisa de metodologias, precisa de ferramentas, eu preciso ter um entendimento melhor de como fazer essas boas perguntas. E, de repente, a gente vai avançando aí, vocês vão me controlando também, tá? Eliane, Lívia,
sobre o tempo aí de cada... Porque são muitas coisas, senão eu vou seguindo, mas eu acho que esse é o ponto. Primeiro, quando a gente fala de interação, é pensar no sentido amplo da palavra e a gente pensar que a gente pode fazer investigação, a gente pode observar os clientes, a gente pode fazer pesquisa de dados secundários, ou seja, consumir. Eu tenho um post no meu Instagram que eu falo da banda Metallica, né? Eles fazem uma adaptação do repertório de músicas de um show a partir da base de informações do Spotify. Então, isso muda de país para país. Quer dizer que no Brasil eu vou ter a música X, Y e Z como as mais curtidas pelos fãs. Só que lá nos Estados Unidos é outro tipo de música. Só que eles conseguem entregar isso sem fazer uma pergunta para o cliente. Eles foram na base de informações, base de dados, né? Na base de dados, e com a base de dados ele conseguiu gerar informação que agrega valor para o cliente, que esse é um ponto fundamental. A inovação precisa agregar um valor, precisa ter uma entrega muito boa de valor, a gente precisa fazer essa criação, a gente precisa entregar de forma muito clara esse valor, o cliente precisa perceber isso, e a gente precisa fazer essa retroalimentação, capturando desse cliente se efetivamente foi legal. Porque um cliente, um fã, né, que vai para um show, qual que é a sensação dele ao final? Ele vai falar assim, parece que a banda Metallica adivinhou as músicas que eu gosto. Só que não adivinhou, a banda Metallica está muito bem embasada. Então, a gente precisa aproveitar todas as informações, tanto os pequenos dados, né, que a gente fala do small dados, small data e big data, quanto os grandes dados. Então, muitas pequenas empresas falam assim, Thiago, eu não tenho muitas informações. Não tem muitas informações? Quantos clientes você tem na sua base? No mínimo 100, 1.000, 1.500. É muita informação, mas é muita informação. O que você está fazendo com esse tipo de informação? Como que você está alimentando essa informação para te ajudar na tomada de decisão na hora de propor um serviço, um produto ou um modelo de negócio inovador? Então, a interação com o cliente, no sentido amplo da palavra, a gente precisa explorar bastante isso, não só na entrevista, não só num questionário direto para o cliente. Show, Thiago. Olha, sensacional a sua frase que o cliente é o nosso melhor consultor e ele não custa nada, né? Ele ainda paga adquirindo nossos produtos ou serviços. Até coloquei ali como um memorial de boas informações, né? Muitas informações que a gente vai receber hoje. Já estou tentando fazer um resuminho aí, colocando no chat para o pessoal. E você mencionou também algumas questões aí em relação a processos, em relação a como fazer, em relação a ferramentas, né? Como que se dá isso? Né? Como é que a gente consegue essas informações? Onde estão esses processos? Onde estão essas ferramentas para que se faça isso da melhor forma, né? Que se aborde o cliente da melhor forma, que se, de fato, vá atrás de uma validação de um problema, né? A gente imagina que o cliente tem um problema e eu tenho a solução para ele. Como é que eu sei que esse problema realmente existe? Como é que eu sei que ele vai querer essa minha solução? Quais são essas ferramentas? Onde a gente encontra isso? Legal, muito bom. Existem várias ferramentas, né, vários programas, várias metodologias que ajudam o empreendedor. Então, a dica que eu deixo para vocês quando a gente fala de inovação, o ponto da ferramenta, ele é um grande alavancador nesse processo, mas ele não é determinante, mas a gente precisa ter para facilitar a nossa vida de forma estruturada, porque diferente do que muitos imaginam que, eu sou inovador, ou eu faço a inovação da minha cabeça, não é assim que funciona. Inovação tem muito a ver com um processo sistematizado de se fazer isso, de chegar até o cume, né? Eu costumo falar, inclusive, tem uma frase que eu falo que a inovação ela é o ápice do processo tanto de um levantamento de hipótese, né? Então, tem uma hipótese, eu tenho uma validação, eu tenho um teste e eu tenho a implementação disso no mercado. Então, para os empreendedores, e a gente tem 2 agentes locais de inovação aqui, que estão já nos deixando no final do ciclo, mas, por exemplo, o projeto do Sebrae, chamado Projeto Agentes Locais de Inovação, ele permite ajudar o empreendedor nesse processo. Porque até
vamos dar um passo antes desse processo de validação, e a Lívia já tocou nesse assunto, que é, quando a gente pensa em validar alguma coisa com o nosso cliente ou com o nosso usuário, a primeira coisa que a gente precisa ter feito é colocado o chapéu do nosso cliente e pensar como um cliente. E aí, quando a gente fala de inovação, e muito das coisas que eu estou colocando aqui, pessoal, estou falando muito da inovação para fora, tá? Estou falando da inovação para o mercado. Eu não estou falando da inovação dentro da empresa para resolver problemas de back-office, problemas internos, problemas de processo. Eu estou falando de resolver o problema do cliente para fora. Então, quando eu faço isso, qual que é o primeiro desafio? Como que eu penso primeiro quais poderiam ser os problemas? Eu coloco o chapéu do cliente. Ou seja, eu, Thiago, agora eu não sou mais o Thiago, eu sou um cliente da empresa do Thiago. Tá, imagina eu entrando dentro da empresa do Thiago. Quais são os problemas com relação à qualidade, com relação a tempo, com relação a pré-venda, venda e pós-venda? Eu começo a observar essas coisas e começo a fazer isso, inclusive, com os meus funcionários, que essa é uma premissa importante. Tem muito empresário achando que por conta da experiência, né, de longa data, de muitos anos, mas eu consigo fazer sozinha. Nananina, não. A inovação precisa ser feita de forma colaborativa, e nada melhor do que os colaboradores que muitas vezes estão mais próximos dos clientes do que você, que é empreendedor, que está ali como na gestão, que está tocando o negócio, mas o seu funcionário, muitas vezes, tem muito mais informações, subsídios, para poder te ajudar nesse processo. Então, a primeira coisa, pessoal, coloca o chapéu do cliente e faça uma análise crítica. Aí vocês precisam estar abertos para isso. Eu costumo dizer também que a inovação, você não precisa ser e você não precisa ter. Você precisa querer fazer. Você querendo fazer, pessoal, tem uma infinidade de projetos, ferramentas, programas que vai te auxiliar nisso. Então, coloca o chapéu do cliente, conversa com seus colaboradores e pensa quais são aqueles problemas que precisam ser resolvidos, porque, na visão do cliente, isso é um problema gravíssimo. Ele fica estressadíssimo na hora que ele chega na sua empresa, ele não consegue ser atendido com determinada qualidade, ou o produto ou a solução não entrega aquilo que promete. Então, esse é o primeiro ponto. Eu faço uma análise, eu faço uma priorização de quais são esses problemas que, se eu conseguir resolver, vai ter um impacto muito positivo para uma grande quantidade de pessoas. Depois disso, perceba, você com a sua equipe que fez isso, foi o primeiro passo. Só que, quando a gente fala de validação, eu preciso ir para o mercado, eu preciso saber se efetivamente as pessoas têm esse problema ou se elas querem ter algum ganho com essa solução, com esse problema, quando ele for resolvido. Então, eu faço um processo de análise, de investigação, já comentei um pouco, né, de buscar nos clientes, mas como fazer isso? Então, certamente, a Eliane, a Lívia, eu também me coloco à disposição. A gente tem alguns roteiros, a gente tem alguns templates, alguns canvas, né, que a gente chama, alguns quadros, que podem facilitar vocês a construírem essa priorização, inclusive, desses problemas, e te ajudar nesse próximo passo. O que você quer investigar com o seu cliente a partir do problema que você, juntamente com a sua equipe, identificou. Então, é um roteiro, porque a gente costuma falar muito disso, pessoal. Ir para a rua, fazer a entrevista, fazer interações, eu preciso estar preparado. Então, para qual grupo que eu preciso fazer essa interação? Não é para qualquer pessoa. Se eu estou falando de um determinado produto que ele é bem específico, não adianta eu ir para outra extremidade, conversar com outras pessoas, porque é da minha família, porque é parente, porque é amigo, e eu vou conseguir isso mais rápido. Não é por aí. Primeiro eu preciso entender quem que é meu cliente e fazer algumas anotações para poder investigar. Olha o ponto que a gente chega, de investigar quais são as circunstâncias que ele tem naquele desafio que ele quer resolver naquele problema, e a partir disso eu consigo fazer algumas perguntas norteadoras que vão nos ajudar depois, num próximo passo, a pensar na solução. Que quando eu pergunto, por exemplo, qual que é um hábito de um cliente quando ele
tenta fazer, por exemplo, uma compra na internet, eu estou entendendo que ele pode responder, eu faço aproximadamente todas as minhas compras na internet por volta de, 9 horas da noite, alguma coisa do tipo. O que eu, como inovador, consigo atrelar, de repente, nesse horário, a uma compra que ele faz, tendo em vista que a maioria das pessoas compram nesse horário, consomem nesse horário? Será que eu consigo embutir alguma coisa que pode fazer sentido para ele naquele momento? Ou não, eu tenho muita preocupação com relação à segurança na hora de comprar pela internet. O que eu consigo aí, olha que interessante, o que o cliente tem como dificuldade, como problema? A segurança. Então, ele não vai falar para você colocar um código, ele não vai falar para você, coloca uma imagem falando que é seguro, uma comprovação. Ele não vai falar isso. Ele vai falar que ele quer segurança. Como que você resolve isso? Resolve isso de várias formas. Você percebe que quando a gente entende o progresso, a segurança que ele quer, existem várias possibilidades da gente chegar nesse ponto. O aplicativo Uber, ele começou sem a possibilidade de você compartilhar o seu roteiro de viagem. Não tinha essa funcionalidade. Só que muitas pessoas ficavam preocupadas com relação, eu ainda não conheço o aplicativo, eu não sei como é que funciona a questão dos motoristas. O que eles fizeram? Colocaram uma opção para poder compartilhar com outras pessoas, com o seu namorado, namorada, esposo, enfim, o filho, compartilhar com a mãe, o seu roteiro. Olha que interessante. Então, o Uber não chegou e perguntou para o cliente, você gostaria de ter uma funcionalidade para poder compartilhar? Não. Ele entendeu que o objetivo, o progresso que esse cliente queria era segurança. E, a partir disso, ele pensou nas funcionalidades. Tá joia? E esse tema segurança, inclusive, é o tema da vez. As pessoas hoje, mais do que nunca, querem segurança em vários aspectos, principalmente sanitários. Então, como que eu consigo resolver esse problema dentro da minha empresa, na minha prestação de serviço? Eu preciso deixar muito claro para o cliente que o problema dele, o estresse dele em contratar um serviço por conta da pandemia, ele vai ser sanado porque eu tenho algumas funcionalidades. Então, esse é o ponto crucial. Assim, a gente precisa entender efetivamente qual que é esse progresso que o cliente, qual que é o objetivo que o cliente deseja ter, e a partir disso, nós, como inovadores, vamos pensar na solução, fazendo entrevistas, interações que façam perguntas específicas e perguntas mais abrangentes ao ponto de ser mais qualitativa do que quantitativa, tá? É mais quali, é mais informações, é mais munição que a gente precisa nesse momento do que encaminhar um Google Forms para 100 mil pessoas e a gente não vai conseguir entrar nos pormenores que vai fazer com que a nossa solução, a nosso produto, serviço, efetivamente tenha sucesso, que é esse o objetivo de todos nós aqui, né? Todos nós que somos empreendedores, queremos que as nossas soluções, serviços, modelos de negócio tenham sucesso. Muito bacana, Thiago, muito bacana, uma grande aula, gente. O Thiago trouxe aqui vários elementos extremamente importantes, que a gente pode, em algum momento, conversar um pouco melhor sobre isso, mas são realmente muito importantes, não só em termos de ferramentas, mas da prática, de como que a gente deve se posicionar para a gente entender esse cliente, como que se dá essas interações. E assim, o que eu deixo de mensagem para vocês é que não tenham medo de fazer essas interações, né, com os clientes, porque é muito importante. Se você quer se diferenciar do mercado, a gente precisa primeiramente entender o que esse cliente precisa. O que eu mais vejo no mercado é um monte de pessoas copiando outras empresas. Muitas vezes essas empresas não estão atentas para o que o cliente precisa, mas a gente fica mirando sempre na concorrência do que o outro está fazendo. E a gente não para entender o que esse cliente nosso, que a gente quer atender, ele realmente precisa. Então, a gente se destaca no mercado, não é olhando somente a concorrência. Claro que isso é importante. Mas o ponto principal e crucial para se diferenciar é entender o nosso cliente. E quando a gente entende o cliente, que foi o que o Thiago trouxe com o exemplo do Nubank, né? Com o Uber, é exatamente a gente entender uma necessidade do cliente. Não é ele que vai falar para a gente, porque, como o Thiago colocou, ele não sabe. Ele não sabe o que ele quer. O que ele quer é segurança.
Mas como que a gente entrega essa segurança? Aí é uma coisa para a gente pensar em quais soluções possíveis a gente consegue fazer isso, né? Então, o que eu costumo falar também é, vamos deixar um pouco de lado aqueles preceitos que a gente tem, achando que a gente sabe o que o cliente quer. E que a forma que a gente está entregando é a melhor forma, né? Será que eu estou entregando, de fato, para esse meu cliente, que é o público-alvo? Será que a minha solução atende essa necessidade que ela atende nesse cliente? Né? Será que o que eu estou vendo não está na superfície e eu preciso ali investigar muito mais ainda para saber de onde que vem a causa daquele problema que eu estou tentando solucionar? E aí tem algumas técnicas, algumas estratégias para fazer isso. E aí, por fim, Thiago, vou fazer uma última pergunta que eu acho que é válido também, né? Eu sei que a gente já está caminhando para o finalzinho já do nosso bate-papo, está extremamente rico, mas eu gostaria de falar para você, de perguntar para você, com qual frequência que os empreendedores eles deveriam fazer essas interações, o que seria ideal, né? Qual a necessidade da frequência dessas interações, e também quais dicas que você deixa para eles do que não fazer nesse processo de interações. Então, mais do que saber de como fazer, é saber o que não fazer no processo de interação com os clientes. Legal, muito bacana. Pessoal, o que a gente está comentando aqui são dificuldades e problemas que pequenas e grandes empresas cometem. Isso que a gente está falando aqui de não perguntar para o cliente, isso acontece em todas as esferas, inclusive no serviço público. O problema não é o servidor público, é a forma que os processos são geridos. Então, hoje, eu tenho na cabeça de um servidor, ele prepara um projeto, daqui 6 meses ele precisa entregar aquele projeto que ele definiu há 1 ano atrás. E num processo de interação com o cliente, a gente está sempre mudando, a gente está sempre refazendo. Só que ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque vai estar fora do escopo do projeto dele, da licitação que ele fez. Ele acaba entregando uma coisa para o cliente que efetivamente o cliente não tem a menor pretensão de utilizar. E quando a gente fala de quantidade de interações, eu brinco que é uma das únicas certezas que o empreendedor tem, é que na vida dele, como empreendedor, ele vai, primeiro, pagar impostos, e o segundo é que ele vai validar o negócio dele para o resto da vida, se ele quiser manter competitivo. Então, todos os dias, em todas as interações, principalmente pequenos negócios, precisam refazer o seu processo. Então, se hoje você identificou algum problema, isso já é uma interação, às vezes não precisa ser tão formal, não precisa ser tão estruturado metodologicamente. Pessoal, você conversou com um cliente. Ah, mas esse cliente é único. Calma, também não é a hora de mudar só por causa de um cliente. Mas se você começa a encontrar um padrão de problemas que você está investigando sobre aquele mesmo assunto, muda. Não vamos ter medo de errar. Vocês tiveram a maior coragem na vida de uma pessoa, que é ser empreendedor. Tem coisa mais arriscada do que ser empreendedor? Conversar com o cliente é fichinha para vocês. Então, usem e abusem dessa forma de interagir, respondendo a segunda pergunta também, que é o que não fazer. O primeiro ponto, quando a gente está falando de inovação, tá, pessoal? Inovação, uma coisa disruptiva, a primeira, não utilize o Google Forms. Não utilize o Google Forms. Ah, Thiago, por quê? Porque você vai ter quantidade, vai ter um gráfico super bonitinho, mas ele não vai responder os fatores que o cliente efetivamente quer resolver. E você precisa de informações. Mais uma vez, a gente precisa de coisas mais qualitativas. Por que não usar o Google Forms? Porque não é qualitativo, porque as pessoas mentem, nós mentimos nos formulários, a gente tem preguiça de responder com aquele afinco, faz parte. Então, vamos fazer com a quantidade menor, mas vamos fazer isso de forma mais estruturada. Então, esse é o primeiro e o erro clássico. Isso, grandes empresas e startups, todo mundo acha o máximo usar o Google Forms, mas para inovação, para a gente buscar esse tipo de informação, eu não aconselho. Outra coisa, o empresário acha que já sabe tudo. Ele já chega mostrando uma pesquisa. Ele fala bem assim, você viu que, segundo a pesquisa XYZ, tantos por cento dos consumidores querem tal coisa. Você quer isso também? Ou seja, você está induzindo o seu cliente, o seu usuário, naquela tomada de decisão. Você tem que ser o mais imparcial possível.
Você tem que ter essa coragem, que eu já falei que é fichinha, mas de aceitar algumas coisas. Às vezes vocês estão pensando numa coisa muito bacana, numa ideia ainda, e vocês estão nesse processo de validação, mas o cliente fala, nossa, não sei como é que você está pesquisando isso para alguém, não sei nem como é que uma pessoa pode ser capaz de pensar num negócio desse, é muito bizarro isso. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, mas é melhor a gente dar um passo para trás nesse momento do que a gente seguir igual numa lei de licitação pública, por exemplo, de seguir, de ter que entregar a todo custo. Não é isso. Vamos fazendo as interações. Outra coisa, a quantidade, Tiago. Não tem uma quantidade certa. A gente precisa encontrar um padrão. Se eu estou conseguindo fazer uma interação com 100 pessoas, cada pessoa responde uma coisa sobre aquele problema que eu estou tentando investigar, significa que você não chegou num padrão. Agora, se você entrevistou 10 pessoas, questionou 10 pessoas, interagiu com 10 pessoas e todas têm de forma unânime as respostas, o que vocês fazem? Opa, cheguei num ponto, acho que eu não preciso avançar tanto. Por que eu não preciso avançar tanto? Porque já é o suficiente para eu ir para um próximo passo, que é tentar minimamente construir alguma coisa para eu fazer uma outra interação, mas já quando eu tiver alguma coisa mais estruturada, para ele perceber já alguma entrega de valor, que de repente é um outro tema para uma outra live, para a gente falar um pouco sobre, depois desse processo de identificação de problema e validação e interação, o que eu faço, né, para poder efetivamente, porque foi até uma pergunta da Eliane, que era justamente como é que eu faço para perceber que aquilo ali está validado. Pessoal, a dica só existe uma forma. Por mais que você faça interação da melhor forma, conforme o Thiago está falando aqui, inclusive, tem uma forma que vai fazer você ter segurança de que o cliente quer efetivamente esse produto ou essa solução. É ele, colocando a mão no bolso e pagando para você. Ah, Thiago, mas eu estou gratuito. Gratuito ele vai querer. Vamos ver se ele está disposto a pagar 100 mil reais. Vamos ver se ele está disposto a pagar 500 mil reais. É sim, mas para isso a gente precisa primeiro validar, a gente precisa construir, depois a gente prototipa, depois a gente faz uma entrega mínima para ir percebendo quanto que ele está disposto a pagar, quais são os canais e etc. Mas respondendo a sua pergunta lá de trás a gente só vai ter certeza quando o cliente estiver tirando dinheiro do bolso. E quanto mais clientes estiverem fazendo isso, podem ter certeza que vocês estão no caminho certo. Showzaço, Thiago. Nossa, já está super convidado para a gente fazer a próxima conversa aí na sequência desse raciocínio. Quem quiser essa conversa aí, já dá um levantar a mão aí no chat para nós, que a gente já põe vocês na lista VIP para convidar. Show, parte 2, 3, parte 80 aqui com o Thiago, porque a conversa com ele realmente não tem fim. A Verinha já super levantou a mão. Antes da gente fechar aqui, só para a gente colocar as considerações finais, eu queria fazer um outro agradecimento especialíssimo a uma pessoa queridíssima que está aqui online, que é o Henrique Romão, nosso querido consultor, ex-Capital Oeste e atual escritório de Sorocaba, um querido, um amigo, um parceiraço. Obrigada por estar aqui, Henrique. Depois você mostra a sua carinha aí para nós. Tiago, queria te convidar, então, para fazer suas considerações finais, colocar os seus últimos pontos aí de hoje, e teremos mais, com certeza, e depois a gente fecha, eu e a Eliane, por favor. Muito bacana. Pessoal, existem várias formas da gente conseguir, quando a gente fala de inovação, né, da gente conseguir essas informações, ferramentas e etc. Mas eu gosto também das formas mais lúdicas. Então, tudo isso que a gente está falando de validação de problemas e interação com os clientes, se vocês puderem me ajudar, Lívia e Eliane, colocarem aí no chat para vocês assistirem. Isso é uma intimação, tá, que eu estou fazendo. Depois vocês contam para mim como foi assistirem um filme no Netflix chamado Padman. Uma história, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é sensacional, e ele vai mostrar... Também não vou dar spoiler nenhum, mas ele é sensacional de verdade. Nossa, é sensacional. Então, vocês vão, numa noite, comendo uma pipoquinha, vão aprender sobre validação de problemas de uma forma magnífica. Então, fica a dica, Padman, e me coloco à disposição mais uma vez. Parabéns, obrigado pelo convite para estar compartilhando aqui com vocês. É muito pouco tempo, né? Passa rápido demais. Então, fico à disposição para novas conversas,
novas rodadas. Quem está nos assistindo aqui também, se quiser me mandar uma mensagem, se quiser me seguir no Instagram para a gente conversar, eu estou super à disposição. E a dica que eu deixo final aqui para vocês é um lema que as startups utilizam bastante, mas eu levo isso para a minha vida pessoal e profissional, que é sempre pensar grande. Pense em grande, comece pequenininho, cresça rápido e tente, de alguma forma, fazer isso com o menor custo possível. Erre rápido também nesse processo. Então, pense grande, comece pequeno, cresça rápido, mas sempre fazendo essa lógica de sempre estar próximo do cliente, fazendo as mudanças, as adequações. Esse aqui, por exemplo, é um aprendizado que eu tive hoje com vocês, dentro dessa plataforma, conversando com vocês, que com certeza daqui a pouco vai me ajudar nas próximas interações, nos próximos formatos, ou numa próxima vivência que eu vou ter para poder falar sobre o assunto. Então, vamos juntar todo esse repertório, e todo o repertório que vocês possuem, pessoal, em algum momento vai ajudar vocês a fazerem inovação dentro da empresa de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pela iniciativa. Antes da Eliane seguir aí com os fechamentos dela, eu queria dizer para vocês que nós teremos um presente super especial agora para sortear. O Thiago vai sortear um livro, tá ali na mão dele, ó, A Lógica do Cisne Negro. E todo mundo que esteve presente aqui, mesmo os que já se ausentaram por algum motivo, anotei todo mundo da fila da entrada aqui, todo mundo tem um número, tá? Então, foi por ordem de entrada na sala, eu anotei os nominhos de vocês, todo mundo tem um número. Ah lá, quero, todo mundo quer, também quero. Eu só não pus o meu nome e o da Eliane, tá? Porque senão ia ser marmelada. Mas o nome de vocês, e do Thiago, claro, de vocês todos estão aí. E daqui a pouco a gente faz um sorteio online aqui, enquanto isso a Eliane já vai fazendo o fechamento dela. Bom, gente, não fiquem ansiosos, tá? Só fiquem até o final. Bom, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, que ficaram conosco até agora, aqueles que entraram que tiveram que sair também, ao Thiago em especial, por todo esse compartilhamento de conhecimentos. Eu sei que é muito bom quando a gente faz esse bate-papo e a gente consegue aí levar mais conhecimentos e um pouquinho de conforto para as pessoas que estão ingressando nesse caminho, nessa jornada de empreendedorismo, e também para aqueles que já estão, mas que querem, de repente, mudar o rumo das coisas, tá? Então, agradeço a todos vocês pela presença e participação aqui hoje. A Lívia já deixou os nossos contatos aqui no chat, então aproveitem, clica nesse link aí, em todos os links, sigam a gente em todas as redes sociais, no YouTube, cheguem lá nos vídeos que a gente tem várias edições, vocês vão gostar bastante. Eu agradeço a presença de todos, especialmente também do Henrique Romão, nosso colega aqui, parceiro, amigo, enfim. Muito obrigada, é sempre bom ter todos vocês aqui presentes. Gostaria também de falar para vocês que eu e a Lívia, a gente tem projetos particulares, então a gente faz consultorias e também aplicação de ferramentas em modelo oficinas. Então, caso vocês queiram conversar com a gente, fiquem super à vontade para nos contactar, tá? E que a gente vai conseguir aí, ou tentar ajudar vocês nessa jornada. Meu grande agradecimento a vocês, um grande abraço, e agora vamos ao sorteio, né? Obrigada a todos. Vamos. Pessoal, só para segurar... Oi, pode falar, Thiago. Falando rapidinho de livro, né? Eu tenho essa prática também, eu gostaria de compartilhar com vocês. Todos os livros que eu leio, e 99% está relacionado a empreendedorismo, inovação, alguma coisa desse mundo. Após, assim, eu termino de ler esse aqui, no caso, eu gosto de compartilhar. Então, a Lívia já foi beneficiada, a Eliane também, só que ainda não recebeu, mas em breve ele está aqui guardadinho, tá? Não esqueci de você. E esse aqui é um deles. Então, assim, a gente não precisa ficar guardando os livros, ter uma paixão absurda. Tem aqueles de estimação, ok, mas vamos compartilhar. E a única coisa que eu peço é para a pessoa que receber esse exemplar, ela, logo após ela terminar a leitura, ela doe imediatamente para outras pessoas, faça um sorteio, enfim, compartilhem esse tipo de conhecimento. Tá joia? Show. É verdade isso, gente. Eu tenho o livro, estou aqui na seguida da leitura, e assim que finalizar, também vou replicar. Ó, rapidamente, então, antes da gente fazer o sorteio, só queria passar para vocês de uma forma breve
as nossas redes, então os links todos estão no chat, e aqui de uma forma ilustrada, estamos no Instagram, estamos no YouTube com todas as informações e outros chats que já aconteceram, tá? Então todos os vídeos estão disponíveis lá. Estamos também no Facebook, nosso canal lá tá super em dia, né? LinkedIn, e vamos então ao nosso sorteio. Vocês me ouvem, me veem, tá tudo certo? Para mim deu uma travadinha aqui. Ouço alguém? Sim, estamos ouvindo, Li, agora. Ok, então tá tudo certo. Ó, tô aqui no sorteio, cada um tem um número e vamos ver quem que vai sair. Ó, o número sorteado é o número 24, então foi um dos últimos a entrar na nossa sala. O número 24 é o Alex. Alex está presente? Se manifeste, por favor. Abra sua câmera, abra seu áudio, fale com a gente. Cadê tu, Alex? Lívia, eu não vejo o Alex na sala. Ele não está presente na sala mesmo, mas eu o conheço, a gente tem os contatos aqui, a gente consegue falar com ele. Ele existe, ele esteve presente um tempinho aqui com a gente. Então, o nosso felizardo foi o Alex, pessoal. Agradecendo novamente toda a presença de vocês. Tiago, riquíssima a tua contribuição. Brigadão de novo. Você sabe que você também pode contar com a gente nos projetos e nas demandas aí que você tiver. Foi sempre muito prontamente nos atendendo em tudo que a gente precisou, e, pessoal, certamente, se vocês o procurarem, terão esse atendimento fantástico, que ele é uma pessoa fenomenal, que consegue transmitir muita energia boa aqui para todo mundo. Estão aqui os nossos contatos, focamos aqui no Instagram do Thiago, e certamente ele comunica com vocês. Fiquem à vontade para falar com a gente, para se comunicar com a gente, e estar presente nos próximos chás. A gente ainda não tem uma agenda formada agora para o mês de agosto, mas logo teremos e vamos disponibilizar para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela atividade de todo mundo aí. E quem tiver com a carinha ainda não mostrando e quiser mostrar, esse é o nosso momento de fazer um print bem bonito de todos os presentes. Quem tiver aí, uns 10 segundinhos aí para a gente abrir as câmeras. Que legal, Isa, adorei que você está aí. Muito bom. Ana, Alessandro, brigadão pela presença também. Show. Marinês, olha que pessoal lindo. Ó, só faltam 4 bolinhas aqui para a tela ficar super completa. Vamos aí, gente. Tá arrumada, imagina, tá linda. Aí, Henrique, lindo, arrasou. Apareceu! Rafael, só falta a sua bolinha, vai lá, pra gente ficar bem completo. Tem a Sandra Marengo, por gentileza. Sandra Marengo também vai aparecer. Nossa, mas tá. Vamos lá, vamos fazer um X todo mundo. Sérgio, cadê você? Você tá aí, tá tudo certo. Vamos lá. Elícia, printa também, por favor. Já printei, ouviram? Ó, de novo. Fechou, gente. Brigadão. Quiserem dar suas palavras aí, quiser abrir o áudio, fiquem à vontade. Estamos por aqui.